Voltamos então para dar continuidade aos estudos do livro Caminhos da Educação Integral, da Jaqueline Moll. E aí, o, esse momento da obra, eles vão trazer algumas críticas novamente, né? Então, eles já criticaram a questão do tempo, do espaço, das políticas educacionais voltadas para o professor, né? E aí, eles vão trazer algumas críticas, mas também algumas necessidades. Então, são as necessidades da educação integral. Então, superação do paralelismo, do paralelo entre turno e contraturno, desnaturalização da escola de turno. É esse o termo que está entre aspas, porque é assim que aparece. Então, há necessidade de desnaturalizar essa história de escola de primeiro turno, segundo turno. Ou então a criança estuda de manhã lá no turno e depois tem a educação integral, como se a educação integral fosse apartada, fosse mais uma vez fragmentada das atividades que estavam ocorrendo lá na classe. Né? Então, aula de manhã, educação integral à tarde. Não, então é preciso superar essa fragmentação, desnaturalizar a escola de turno. E aí, a necessidade de um esforço de intersetorialidade, então, políticas intersetoriais. Eu tenho que ter a Secretaria do Esporte, eu vou ter que ter a saúde, eu vou ter que ter os direitos humanos junto comigo. Né? Não se faz educação integral sozinha. Educação integral é inteira, é integrada, é integral. Então, se trata de todos os setores, não só da educação. E aí, a formação inicial e continuada dos professores e demais profissionais da educação, para que a gente aprenda a trabalhar com esse sentido de educação integral e não com essa coisa que vem muito fragmentada de escola de turno, né? Então, necessidade de formar as pessoas para que se aprendam a trabalhar sob essa nova ótica. E aí, então, nós vamos para a parte 2 do livro, que são as possíveis configurações da escola. Então, há uma série de possibilidades de se fazer escola integral. Né? Então, quando se pensa escola integral, não, educação integral. Há uma série de possibilidades de educação integral. Uma delas são aquelas ações, aqueles programas de escola com oficina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem várias propostas de educação integral onde quem oferece essas oficinas não são professores, e sim oficineiros, né? Então, esses oficineiros, eles trabalham oficinas de diferentes dimensões, oficinas culturais, esportivas, né? E quem são esses oficineiros, né? São jovens educadores. E aí o que o documento vai trazer, essa obra, vai trazer que a importância desses jovens educadores lá nas oficinas é que, primeiro, eles na maioria das vezes moram lá, então eles têm um vínculo com o local, eles conhecem o território, né? Então eles estão ali na comunidade, eles atuam ali, eles conhecem, eles têm um vínculo, eles têm uma relação afetiva com aquele espaço, com aquele território, e eles têm uma relação com os alunos, portanto, ele é um excelente mediador social, né? Porque ele tem um vínculo também com os alunos. As oficinas, enquanto espaço de aprendizagem. Então, o que a obra vem dizer é que as oficinas de cultura, por exemplo, o hip hop, o grafite, são oficinas que despertam muito a atenção e a vontade dos alunos, né? Então, elas são espaços de aprendizagem porque ela traz consigo essa questão da cultura muito forte naquela comunidade, né? Então, as oficinas elas são espaços de aprendizagem. É interessante que eles vão falar das oficinas esportivas e aí eles fazem uma menção, por exemplo, ao futebol. Olha, o único esporte que a camada popular tem no seu território, que ele vê uma forma dele se emancipar, dele melhorar de vida, é o futebol. Né? E aí, que bacana que tem isso e que importante a gente trabalhar o futebol, mas como é importante a gente ampliar esse universo. E aí ele vai então para as outras possibilidades de esporte, né? Eles colocam inclusive a possibilidade do skate, né? Que é tão presente nos territórios e que muitas vezes não se é trabalhado. Então, uma oficina de skate, uma oficina de grafite em relação à cultura, enfim, inúmeras possibilidades.
tanto com os jovens educadores quanto com as oficinas. E aí, um outro item que aparece são as escolas como espaços educadores sustentáveis, né? Então, a questão da sustentabilidade, ela tem que estar presente na escola. A escola é um espaço educador sustentável. E aí, alguns eixos pedagógicos dentro dessa questão dos educadores, de espaços educadores sustentáveis, que são o cuidado, a integridade, o diálogo. E eu separei um termo que eu achei bem interessante, gente, e eu vou grifar aqui para vocês, que são: as sociedades sustentáveis convivem no pluriverso. Então, não é num universo, é num pluriverso, né? Então, é uma pluralidade de universos, são pessoas diferentes, é a questão da diversidade, né? Então, as sociedades sustentáveis, elas têm que aprender a conviver nesse pluriverso. Eu acho que essas palavrinhas diferentes, assim, elas sempre merecem um destaque para o concurso. E aí, eu trouxe para vocês uma figura que está no livro, que é não é um organograma, né? Mas é um esquema de escola sustentável. Então, ele vai falar que a escola sustentável, ela tem que ter essas três coisas interrelacionadas. Primeiro, a questão do prédio. O prédio tem que ter adequação para baixa emissão de carbono, tem que ter conforto ambiental, tem que ter bem-estar. Então, é a adequação física mesmo do prédio, né, do espaço. Depois a questão curricular, que vem como PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola, tem que ter saberes e fazeres que fomentem culturas voltadas para a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade tem que estar no PPP da escola. E a questão da gestão, que vem trazer o Convida. O Convida é um comitê, né, um órgão colegiado, um comitê de qualidade de vida, né? Então, a importância de ter essas ações colegiadas, pessoas ali, uma comissão pensando nessas questões de energia, de água, de transporte, de consumo, de alimentação, de resíduos sólidos, de justiça ambiental, de direitos humanos. Então, esses três aspectos, a gestão das coisas, o currículo e o espaço, é que fazem com que uma escola seja uma escola sustentável. E aí, gente, eu separei esse item porque a gente tem que pensar que a gente está falando de um concurso que você pode estar prestando para diretor ou para professor, a questão curricular, né? Então, o currículo, segundo a educação integral, tem que ser um currículo intertranscultural. Anotem isso aí no caderno de vocês. Tá grifado, eu ainda vou passar marca-texto por cima. Um currículo intertranscultural refere-se a processos educativos intencionais, escolares e não escolares, que pretendem contribuir para fundamentar e problematizar programas, projetos e ações que estimulem a realização em diferentes espaços, diálogos interativos, comunicativos entre as aprendizagens que acontecem em todas as modalidades e níveis de ensino. Então, só o nome já diz, né? Um currículo intertranscultural que passa por diferentes culturas. Suas características são a visão da totalidade das ações, valorizar o trabalho interdisciplinar, seu ponto de partida, e não as disciplinas, e sim as pessoas. O ponto de partida do trabalho não pode ser a disciplina, e sim as pessoas. Não esquece dessa palavra. A gente falou antes de uma palavra super importante, que era a abordagem transdisciplinar, e agora o currículo intertranscultural. Em síntese, na perspectiva do currículo intertranscultural, tanto escolar quanto não escolar, nós propomos partir da relação e da cultura das pessoas, criar espaços de tempo de encontros na escola, na comunidade, no município que educa, o diálogo entre as pessoas é estimulado, realizar a leitura de mundo do contexto, problematizando a relação, as relações humanas, a realidade, refletir sobre os diferentes significados da realidade, promover a tentativa de reconhecimento dos símbolos e das representações culturais, vivenciar experiências de aproximações e afastamentos identitários, conforme o grau de comunicação que nossas linguagens nos permitem. Então, o currículo intertranscultural, só pelo nome você já vai acertar, né? É aquele que transcende essa questão de ter apenas uma cultura, apenas um jeito de ensinar. E aí, a obra vai trazer para a gente a questão da alfabetização e letramento.
Então, na perspectiva de uma educação integral, a alfabetização e letramento consistem numa questão de direito para todas as crianças, jovens e adultos. Então, alfabetização e letramento é direito. E aí eu separei aqui essa palavrinha que eu achei interessante, que vem lá na obra, que são pedagogias urbanas, né? Então, o letramento, né? Então, eles estão vendo aqui a alfabetização como aprendizagem do sistema de escrita e letramento como seu uso social, não é? Então, a pedagogia urbana são os muros, são as propagandas, o outdoor, aquilo tudo que você vê na rua, no seu bairro, na sua cidade. Então ele diz que essas pedagogias urbanas, elas são carregadas de letramento e o ensino disso não pode ser distante da sua prática social. E aí isso tem que estar dentro do macrocampo acompanhamento pedagógico. Daqui a pouquinho eu já explico para vocês os macrocampos, fiquem tranquilos. Então, alfabetização e letramento faz parte da educação integral, tem que estar dentro dessa perspectiva de educação integral, porque ela é um direito de todos. E aí há um caderno onde se coloca dentro da educação integral como vão ser trabalhados esses macrocampos, vocês vão entender já já. E nesse caderno se coloca as múltiplas possibilidades de se aprender a leitura escrita. O que você tem que pôr na cabeça em relação a isso? A aprendizagem da leitura escrita aqui, para a educação integral, é a função social da leitura escrita na vida. Eu tenho que aprender a ler e escrever porque isso é importante no mundo. É questão da pedagogia urbana. Como que eu faço isso? De maneira não mecânica, de maneira a conseguir preservar a função social desses conteúdos que são a leitura e a escrita. A Adélia Lerner fala isso pra gente, né? A função social da leitura e da escrita. E aí, então, aprender a ler e escrever é também aprender com o corpo inteiro, com o espaço, com os diferentes materiais, com textos, com palavras e letras. Aprender a ler e escrever é também cantar, dançar, brincar, jogar, conviver, compartilhar, cooperar, olhar, sentir e descobrir. Então, é pensar, mais uma vez, a alfabetização e o letramento na perspectiva da sua função social, na sua função de vida. E aí, então, algumas possibilidades de viver esses processos de ler e escrever, né? Então, como que eu faço, como que eu permito, como que eu promovo, como que eu ofereço, como que eu oportunizo, olha quanto verbo bonito para você usar aí na sua dissertativa. Como que eu promovo isso, como que eu garanto isso para os meus alunos na escola, né? Possibilidades deles vivenciarem esses processos de aprendizagem de leitura e da escrita. Então, explorar múltiplos materiais, escrever mesmo quando ainda não se sabe escrever, ter essa vivência da escrita, ler mesmo que ainda não se saiba ler, viver a sala de aula ou outros espaços como um grande livro de textos, trabalhar, jogar, brincar com palavras e letras móveis, construir textos coletivos e realizar leituras orientadas, produzir e explorar textos quando já se sabe ler, compartilhar leituras. Olha, gente, eu não sei se isso pode cair como uma questão específica ou se poderia cair, até me ocorreu isso agora, não é a dissertativa que eu preparei lá no final da aula, mas me ocorreu agora ao trazer isso para vocês, que poderia ter uma dissertativa ainda mais específica, não falando só da educação integral, mas falando da alfabetização e letramento na perspectiva da educação integral. E a resposta é essa, é exatamente esse esquema, tudo que cabe ao professor. Cabe ao professor garantir a possibilidade das crianças explorarem múltiplos materiais, produzir, explorar textos quando já se sabe ler, compartilhar leituras, construir textos coletivos, enfim. Aqui tem uma grande quantidade de argumentos que poderiam ser utilizados caso caia uma dissertativa sobre alfabetização e letramento, dentro da perspectiva da educação integral, ou mesmo apenas alfabetização e letramento. Então, vou deixar esse convite para vocês, não é a minha questão lá do final, mas tenta fazer uma dissertativa sobre alfabetização e letramento e utiliza esses argumentos que estão nesse esquema, eu acho que vocês vão gostar.
E aí, então, chegamos à última parte do documento, que são as vivências e itinerários em políticas públicas da educação integral. E aqui vão vir para nós os macrocampos da educação. Para vocês entenderem melhor o que é um macrocampo, eu vou encerrar esse bloco e aí a gente volta para tratar apenas disso e finalizar os nossos estudos da Jaqueline Moll. Até já!